Assinale a alternativa correta a respeito do constitucionalismo. No constitucionalismo moderno, as constituições sintéticas passam para analíticas, consagrando no seu texto os chamados direitos econômicos, sociais, democracia, dar lugar à democracia mediante intervenção do Estado. Eles estão tentando confundir a gente com essa parte aqui, ó, da democracia social, intervenção do Estado. Mas, na verdade, ó, essa parte aqui, intervenção do Estado, torna a alternativa incorreta, porque no constitucionalismo moderno não há intervenção do Estado. No constitucionalismo moderno não há intervenção, é a abstenção do Estado. O Estado não invada na minha vida. Constitucionalismo moderno, Estado não invada na minha vida, pelo amor de Deus. O constitucionalismo moderno não há intromissão do Estado, pelo contrário, pelo amor de Deus, o Estado não invada nas nossas vidas. Não invada nas nossas vidas. Pelo amor de Deus. Constitucionalismo moderno, Estado, não invada nas nossas vidas. Constitucionalismo moderno não tinha nenhuma Constituição escrita ainda. O constitucionalismo moderno começam a escrever as constituições. Então, existe o constitucionalismo clássico e o social. No constitucionalismo clássico, ou liberal, tem o americano e o francês. No francês existia sim uma constituição sintética. Brincadeira, errei. No americano existe uma constituição sintética. E na França, em 1789, existe uma constituição, começou a constituição prolixa, analítica. Não tem nada a ver que porque no constitucionalismo a sintética passam para a analítica, não é isso. O constitucionalismo moderno, na verdade, não havia uma constituição escrita, mas começaram a ser escritas dentro do constitucionalismo moderno. As constituições começaram a ser escritas no constitucionalismo moderno. O constitucionalismo moderno ele se subdivide em clássico, liberal ou social. É clássico ou social, são dois constitucionalismo moderno. Clássico, que tem a Constituição americana, que é sintética, e a Constituição francesa, que é analítica ou prolixa. Não tem nada a ver que é porque é constitucionalismo moderno que ele tem que ser passar de analítica para sintética ou de sintética para prolixa. Não tem nada a ver. O que acontece é que no constitucionalismo moderno o Estado não invadia na vida das pessoas. Ele, na verdade, estava invadindo demais, né? Estava invadindo até demais. Então surge o constitucionalismo moderno pedindo, pelo amor de Deus, não invada nas nossas vidas. Começam as primeiras constituições escritas, as revoluções liberais. Aí ocorre a crise do Estado liberal e surge o Estado positivista, mas começa a surgir. Por enquanto, o Estado não invade na vida das pessoas. É a abstenção, absenteísmo do Estado. A transição da monarquia absolutista para o Estado liberal. A respeito a transição da monarquia do rei para o Estado liberal, em especial na Europa no século XVIII, que traçou limitações formais ao poder político da época, é o marco do constitucionalismo moderno. Qual que é o marco do constitucionalismo moderno? O marco do constitucionalismo moderno é exatamente a passagem da monarquia absoluta para o Estado liberal. O marco do constitucionalismo moderno é exatamente isso aqui, a passagem, a transição da monarquia absoluta do rei para o Estado liberal, em especial na Europa, no fim do século XVIII. Fim do século XVIII. Quando começa o constitucionalismo moderno? No fim do século XVIII. O constitucionalismo moderno começa no fim do século XVIII. Começou o fim do século XVIII, termina o constitucionalismo antigo e começa o constitucionalismo moderno, que traçou limitações formais ao poder político vigente à época.
É o marco do constitucionalismo moderno. Exatamente, o fim do século XVIII começa o constitucionalismo moderno. Lembre que o constitucionalismo ele é antigo, moderno e contemporâneo. O antigo vai até o fim do século XVIII. Começou o fim do século XVIII, começa o moderno. E aí vai do fim do século XVIII até quando acaba a Primeira Guerra de 1918. Acabou a Primeira Guerra Mundial de 1918, começa o constitucionalismo contemporâneo, que vai até 1945. E assim vai se desenvolvendo, né? Continua. O constitucionalismo antigo teve início com a Magna Carta. Não tem nenhum documento escrito no constitucionalismo antigo. No constitucionalismo antigo não há como é que se diz? Essas constituições escritas, documento escrito nenhum. Tinha no máximo, no constitucionalismo antigo, tinha no máximo Moisés escrevendo a lei das 10 mandamentos na tábua lá. Dos 10 mandamentos na pedra, não sei onde ele escreveu. Então ele tinha aquele escritozinho, mas não tinha assim uma Magna Carta, né? 1215 ainda já passou o século XVIII e o constitucionalismo antigo acaba no final do século XVIII, então é impossível a Magna Carta ser. Quer ver? Ó, quando começa o século XVIII? Quando começa o século XVIII? 1800. Nossa, século XVIII, por quê, hein? Século XVIII tá lá, hein? O século XVIII ele inicia em 1701 e ele acaba em 1800. Ou seja, 1215 é antes do século XVIII. Parece que teve início, né, com essa Magna Carta, mas não. O constitucionalismo antigo teve início muito antes de 1215. Não precisa ser 1215 exatamente, pode ser bem antes. A Magna Carta de 1215 representa o período do constitucionalismo da Idade Média. É um constitucionalismo medieval. E o constitucionalismo antigo, da antiguidade, é dos hebreus, Moisés, das cidades-estados gregas. E João Locke, Montesquieu, Rousseau são reconhecidos como os principais precursores do constitucionalismo contemporâneo. Gente, contemporâneo é depois de fim da Primeira Guerra de 1918. E Rousseau está no século XVIII, de 1919. 1918 já saiu do século XVIII, já entrou no século XIX. Então, o início do constitucionalismo contemporâneo foi depois do fim da Primeira Guerra. Então, o início do contemporâneo começou em 1918. Não é o caos.